E aí, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Papo Poético do mês de setembro. Você já sabe, todo último domingo do mês, sempre um bate-papo poético com figuras maravilhosas da nossa cultura, da nossa poesia, da nossa arte, de modo especial da nossa arte aqui da Baixada Fluminense, tá bom? E hoje, gente, eu vou conversar com uma figura fantástica, que é o meu amigo Márcio Fino. Antes, eu só queria, nesse início, dizer para vocês o seguinte: ontem foi um dia muito legal também para mim. Pela primeira vez eu participei de um programa de rádio. Queria mandar um beijo aqui para minha amiga Mary Monteiro pelo convite, aqui na Rádio Tropical, né? O programa América no Coração da Baixada, muito, muito bacana. Bate-papo muito descontraído, a gente falou de poesia, falamos da minha profissão, de questões sociais também. Teve de tudo na conversa, foi uma conversa deliciosa. Queria já mandar meu abraço aqui para a Sandrinha, para o Carlos Urque, o pessoal que está entrando aí, Maria Clara, e começar a falar um pouco do nosso convidado de hoje, né? Eu vou até ler um pouquinho aqui, gente, porque é tanta informação. Esse cara, ele é tão fera, mas tão fera. Ele é poeta, ele é ator, ele é escritor, ele é performer, ele é historiador. Ele é autor do livro Doces Versos da Paixão, que foi publicado também sob o título Acre Doces Paixões, e um segundo livro, Emaranhado. E também foi publicado em vários blogs, zines, antologias. O Márcio, ele já participou de vários movimentos, eu não vou listar todos aqui, até porque a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a participação dele, sobre esse itinerário poético, artístico dele, tá bom? E ele está preparando, para nossa alegria, 2 livros, né? Um livro infantil com o nome Ângela e Aldebaran, e também um outro livro de poesia, o terceiro livro, Na Caçada dos Instantes. Além disso, gente, o Márcio, ele está interpretando no cinema, está sendo filmado, nada mais, nada menos que o filme Chão de João, onde ele interpreta o João do Rio. Demais. Então, sem mais delongas, o nosso amigo já está aqui esperando para falar com a gente. E eu vou colocar ele nesse nosso bate-papo, incluindo aqui meu querido Márcio Rufino, agora para valer, agora gravando o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo. Não entrou ainda não. Gente. Pera aí, acho que não foi o convite não, né, Márcio? Vou tentar de novo. Agora eu acho que foi. Programa ao vivo é isso, né, gente? Às vezes acontece uns probleminhas técnicos e tal, mas agora eu acho que vai. Márcio Fino, tá entrando, meu querido? Aqui a Solange já Aí, falando que Alexandre, olha só, tudo Márcio, bem? você entrando, e a nossa querida Solange, entrevistada do mês passado, dizendo que adora a poesia do Beijo, Márcio. Solange. Quem não gosta, né, Solange? Esse cara é fantástico. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Ó, a gente Dá vai sua ter boa tarde aí interferência aqui pro da pessoal. cachorrada da vizinhança e de Opa! sei lá, um locutor aí que tá falando aí não sei de onde, aí não sei. A gente vai ter essas interferências, tá? Mas sabe como é que Não, é? Entrevista ao vivo, não tem problema live. nenhum. Qualquer coisa, se a cachorrada latir muito, você já declama aquele teu poema
que fala do beijo no bicho e tal, e fica tudo em Pode família. crer. Tá bom? Márcio, eu quero iniciar esse nosso bate-papo, como a gente combinou ontem, perguntas muito abertas para que o nosso papo possa fluir e que os nossos amigos também da arte que estão assistindo aí possam também se deliciar. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu quero introduzir esse nosso bate-papo com um poema teu, que é do livro Acridoces Paixões. Quem gosta de leitura digital, eu tenho o Acridoces Paixões no Kindle, né? Eu comprei no Kindle, li por lá e pô, é fantástico, né? E aí eu trouxe aqui o poema Perdido, tá? Para a gente começar esse bate-papo. Cadê o poema? Onde está o poema? Aquele poema que eu escrevi. O dia, o lugar, a hora, eu esqueci. O poema que era muito inteligente, mas os versos agora não vêm em minha mente. O poema cuja inspiração minha mente e o meu coração arrebatou, mas como castelo de areia, ao sabor do vento, se desmanchou. O poema que concebi em plena paz, mas a razão de minha elevação em minha lembrança não vem mais. O poema que eu criei pensando em ti, pessoa misteriosa, seu rosto e seu gosto, não mais me recordo agora. O poema que eu compus num turbilhão de impressões, sensações, desejos e emoções, que nem consigo imaginar a definição dos mesmos, qual será? Cadê o poema? Onde está o poema? Que busco embaixo da cama, em cima do guarda-roupa, dentro da gaveta, dentro da bolsa. Eu quero o meu poema. Onde está o poema? Cadê o poema? E aí eu pergunto, Márcio Rufino, onde está o poema na história da tua vida? Como começa essa história de amor? Como começa a sua relação com os versos? Para a gente iniciar esse bate-papo, vamos começar por aí. Conta pra Antes eu gente. queria mandar um beijo para a galera que chegou, Paula Nídia, Maria Clara Bolman, Igor Calazans, querido, Carlos Zucchi, queria mandar um beijo para essa galera. Então, como é que começa? Você sabe que eu não escolhi a poesia que me escolheu, né? A poesia que me escolheu, eu não gostava de poesia, porque o que tinha de poesia para mim, da minha infância, principalmente da minha adolescência era os poemas mesmo do século XIX, do romantismo, né? Do Castro Alves, Olavo Bilac, né? Fagundes Varela, que era o que chegava na gente. Você tá ouvindo direitinho, né? Tá ótimo o som. Para mim, o Então, vídeo e o som estão ótimos. então era essa galera, era muito rebuscado. E eu era muito da ficção, eu gostava muito do gênero ficção, eu gostava de história, eu gostava de aventura. Meu programa O que predileto na seria, infância. Márcio, Hã? de ficção? Que seria de ficção? O que você Então, o gostava meu nessa época? programa de infância foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, um da maioria da minha geração. Da Aí eu nossa, ganhei né? da nossa geração, é. Eu ganhei a coleção completa do Monteiro Lobato, a literatura infantil do Monteiro Lobato. E junto com o Monteiro Lobato também eu comecei a ler aquelas coleções da Vagalume, né? Ah, Aquelas coleções do Vagalume, que era editora Ática, se não me engano, né? Então, que era da acho. escola, que a escola pedia pra gente ler. Aí eu li Encerro dos Dois Meninos, o caso da borboleta tíria, Éramos Seis. Aí comunicação, o livro de língua portuguesa, que na nossa época não era língua portuguesa, era comunicação e expressão, né? Comunicação e expressão, eu lembro disso. Isso. Aí a gente lia muito Monteiro Lobato, a gente lia o Tisto, o Menino do Dedo Verde, a gente lia Cazuza, a gente lia O Gato Malhado, Andorinha Sinhá, do Jorge Amado, né?
a Fada que Tinha Ideias, Memórias de um Cabo de Vassoura. Então, quer dizer, isso me formou literariamente. Aí eu comecei a fazer teatro, eu começo a fazer teatro nos anos 80 no Arcádia, né? O Arcádia ele já está em fase de decadência mesmo. Aí eu começo a fazer teatro no Arcádia no final da década de 80 e início da década de 90 também eu estou fazendo teatro, paralelo à faculdade de administração, porque eu também sou formado em administração. E quando eu estou fazendo curso de teatro com a Camila Amado, a atriz Camila Amado, que nos deixou, se eu não me engano, ano passado. A Camila ela trabalhava muito crônicas. Aí eu descobri a literatura de Clarice Lispector, de Rubem Braga, de Paulo Mendes Campos. Fernando Sabino. E. Oi? Fernando Sabino também, mais ou menos nessa Fernando época. Sabino também, isso, Fernando Sabino também. Eu comecei a ler muitas essas crônicas. E quer dizer, a Clarice, desses todos, a que mais me chamou a atenção foi a Clarice Lispector. Pelo seu caráter intimista, pelo seu caráter poético, pela profundidade da subjetividade, né, do texto, da narrativa. Eu li uma crônica dela chamada Perdoando Deus, que me marca até hoje. Aí, conclusão, por essa questão mesmo, pela questão de pressão econômica, eu acabei me afastando um pouco do teatro e sentindo muita falta de uma linguagem artística. Nisso, a Elisa Lucinda começou a performar as poesias dela no teatro, nos palcos. Ela estourou com o espetáculo dela chamado O Semelhante. Esse espetáculo era muito divulgado na Rede Globo, na TV Brasil, que era o Canal 2. Aí eu vi aquela mulher interessante, aquela negra, linda, bonita, com aqueles olhos, performando os poemas dela. E eu achei muito bacana, eu fiquei chapado com aquilo. E eu fiquei pensando, eu também posso fazer isso, né? Aí nisso, paralelo a isso, eu descubro no Rio o CEP 20.000, né, que era o grupo de poesias, na época liderado pelo Chacal, que era com Guilherme Zavos, Michel Melamed, a Viviane Mosé, no Teatro Sérgio Porto, né? Eles faziam performance dele no Sérgio Porto. E aqui em Nova Iguaçu, eu descubro o Desmaio Público, né? Desmaio Público, né? Que era o César Rai, a Sil, o Moduan, o Eu de Pestana. Né? Essa galera toda. E aí eu começo a escrever poesia. O meu primeiro poema foi Juntos, que abre o Acre Doces Paixões, né? Foi o meu primeiro poema. Aí eu escrevi esses que compõem, né, o Acre Doces Paixões, e coloquei um título Doces Versos da Paixão. Os meus versos não tem nada de doce. Por isso que agora eu mudei. Mas só que aí, com o título Doces Versos da Paixão, eu descubro na faculdade de administração que um dos professores de lá era um dos editores da editora Líteres, né? O Cronenberg, o Arthur Cronenberg, Antônio Carlos Cronenberg. Aí apresento meus poemas para ele e ele falou, dá para publicar, dá para fazer um livro. Aí o livro saiu em 1998. Saiu Doces Versos da Paixão. O original aqui, ó. Caramba, que bacana, hein? Relíquias. Não, e você, assim, não quer mais nada, né? Já começa, seu primeiro poema já é aquela maravilha, né? E assim, você falou a questão da doçura, né? Mas eu acho que o novo título, Acre Doce, é perfeito, porque tem sim uma doçura, né, nos seus versos, do amor, do envolvimento, da sensualidade,
mas essa doçura realmente é aquele acre doce, né? Porque ao mesmo tempo tem o olhar crítico, tem a ironia ali em determinados versos e tal. Então eu achei, quando eu vi o título, né, e aí quando eu compro pelo Kindle, o título é Acre Doces Paixões, eu achei, cara, é perfeito, porque define perfeitamente o que é a poesia do Márcio. Né? Tem essa doçura, mas a doçura, sabe aquela torta de limão, né? Que tem aquele Isso. azedinho doce e tal. Então, é Maracujá, seu né? poema. É, maracujá também é sua. Seu poema é uma torta de limão, uma torta de maracujá. E todo mundo que, a partir de hoje, for passar a te ler, vai, assim como eu, se deliciar com os seus versos. Mas continua aí, meu amigo, que a história tá boa e eu tô te cortando. Vai aí. Então, aí eu, depois eu entro para a faculdade de. Eu termino a faculdade de administração e estreio no teatro profissional com o Che Guevara, né? Aí tô no teatro, logo depois, alguns anos depois, eu entro para a faculdade de História e, paralelo à faculdade de História, eu começo a trabalhar como arte educador no bairro Escola. O bairro Escola, que foi um movimento, né, que envolvia arte e educação na, nas escolas públicas do município de Nova Iguaçu, na gestão do Lindbergh Faria, né? Eu começo a trabalhar como mediador de cultura e também trabalho no Mais Educação, que é outro projeto, né, de arte e educação, no contraturno, né? E a gente começa a trabalhar teatro, cultura, arte, incentiva a leitura também, né? Tudo com essa preocupação mesmo da questão da contação de história. E nisso, a Ivone Landim, ela me convida para participar do Pod Poesia, né? Lá de Belfor Roxo, né? Isso, mas o Pod Poesia ele nasce em Nova Iguaçu. Ele nasce em Mas aí Nova depois vocês Iguaçu. começam a se apresentar no Dona Ana, não é isso? Isso, porque a gente começa a performar em Nova Iguaçu e o Donana estava passando por um processo de revitalização, né? Porque desde os meados dos anos 90 ele estava meio que parado, né? Então ele começa com um processo de revitalização através, né, de algumas manifestações, de cineclube, de alguns encontros assim como o Donana é Bamba, que, que era um encontro de artes integradas, e a gente, através do Dida Nascimento, que fazia parte do de poesia, a gente começa a fazer interferências, né, intervenções, né, nesses eventos que faziam parte do processo de revitalização do Donana. Até que a gente decidiu fazer assim o nosso próprio evento, né, do próprio Pó de Poesia, que era o Sarau Donana. Então, em 2010, o coletivo Pó de Poesia funda o Sarau Donana aqui no Centro Cultural Donana, todo Aham. primeiro sábado do mês, né? E isso em 2010. E a gente não para, a gente fica sempre, durante esse tempo todo que eu fiquei no Pó de Poesia até 2015, esses 5 anos, todos os sábados, todo último sábado do mês, a gente sempre produzindo e apresentando o Sarau Donana. Foi um momento de muita efervescência, né, dos saraus aqui em todo o Rio de Janeiro, que sai em todo o Brasil, né? Era um momento bom para a cultura, foi um momento maravilhoso para a cultura, né? A década de 2010.
pelo menos eu acho, né? Foi uma explosão de saraus em tudo que era canto esse Rio de Janeiro. E eu comecei a participar de outros movimentos. Eu comecei a participar do Gambiarra Profana, comecei a participar do Universidades Quebradas, né? Que é um curso de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ, que é liderado pela Numa Ciro e pela Heloísa Buarque de Holanda. Comecei a fazer também o Slam Tagarela, o Pó de Poesia começou também a participar de eventos da FLUP, né, que é a festa literária das periferias. E a militância literocultural começa aí, né? Isso. Então, Márcio, eu queria aproveitar esse momento que você está falando, que é o momento que a gente se conhece, né? Eu lancei o Passos Calçados em 2011. Aí, em 2012, em julho, o Moduan me convida para lançar o Passos Calçados dentro do Encontro de Poetas e Afins, do qual eu participo até hoje, né? Atualmente, com a pandemia, a gente está online. Na época também, em 2013, você tinha aqui em Nova Iguaçu, no centro também, o Sarau Rua, né? Era o Rua da Janaína. Isso. Você tem Não, o da Janaína era o Sarau V. O Rua era do Sarau V. Guarnier, Sarau Elizabeth V. Gomes e o Vitor Escobar, que era em Mesquita. Isso, aqui em Nova Iguaçu era o Sarau V, isso mesmo. Aí você também tem o Enraizados, né, com o Dudu do Morro Agudo, enfim. E aí o que acontece? Eu chego em 2012 lá no Encontro de Poetas e Afins, sem conhecer ninguém, porque na verdade eu era do Rio, né? Eu caso e me mudo para Nova Iguaçu, que a família da Sandra é aqui de Nova Iguaçu, então eu me torno baixadense, eu me torno iguaçuna em 2002. Já escrevi há muito tempo, mas aquela produção literária isolada, sem interlocução com outros agentes culturais. E em 2011, quando eu lanço o livro, aí que eu passo a conhecer. Aí eu tive a oportunidade de conhecer Moduan, Sil. A Solange e o Medina eu já conhecia do fórum, porque somos nós três servidores da Justiça. E aí, cara, eu conheço Lilian Tabosa, Sérgio Salles Ogler, e aí um tal de Márcio Fino começa a declamar o poema dele. Aí eu olhei aquilo, gente, que coisa fantástica, porque assim, a gente que é poeta, a gente declama, a gente procura botar uma emoção na voz, mas ali a sua, como eu te falei mais cedo, ali o que eu vi não foi só uma declamação. Ali foi uma interpretação, um misto meio de dança, né? Você com um molejo, né? Corporal e a voz. E ali depois eu fui entender, né? Que existe no poeta Márcio muito do ator, Márcio, né? E, enfim, eu fiquei encantado. Mas a partir desse momento, né, dessa efervescência, quando você se joga nesse mundo, né, dos movimentos culturais, dessa militância literocultural, eu quero, para a gente poder continuar falando, trazer aqui o louco currículo. Quando o mundo foi feito, eu era anjo mandado para cá, para ajudar na arrumação das coisas. Depois virei cliente mesopotâmico. Depois virei felá egípcio. Depois virei efebo ateniense. Depois virei cortesã romana. Depois virei serva feudal. Depois virei comerciante renascentista. Depois virei escravo gegenagô industrial. Hoje sou tudo isso, ainda querendo ser artista. Sem casa, sem dinheiro. Só a vontade, só o sonho. Só o devaneio, só a loucura. Mas nesse circo neoliberal que faz de mim palhaço, eu navego em mares cansados, cansados de serem navegados. Mas nesse picadeiro aquecidamente globalizado, eu não quero me cobrir em bandeiras, me esconder em ideologias, me enganar em filosofias, pois eu sei que só digo coisas que já foram ditas e só escrevo coisas que já foram escritas. E aí, meu amigo, para continuar o nosso bate-papo,
né? O que eu vejo é que a gente que se atreve na arte, aí no nosso caso em comum na arte poética, mas no teu caso em diversas artes, eu acho que a gente assume esse risco, né, de ser influenciado e ser influenciador. Né? A gente, nada que a gente faz, na verdade, nunca foi feito. Né? Assim, as pessoas já fizeram, mas a gente faz do nosso jeito. E ao fazer do nosso jeito, outras pessoas também talvez gostem, outras pessoas também talvez curtam. E quem sabe, com sorte, a gente inspire também essas outras pessoas. Então, assim, partindo exatamente do que você estava falando agora por último, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessas suas influências. Né? Você já falou um pouco do Desmaio Público, do Sarau Donana, estava falando agora dos outros movimentos que você participou, mas eu queria ir além. Né? Onde você enxerga que o Márcio recebeu influências, você recebeu influências de quais artistas, de quais movimentos, em quais outros artistas, em quais outros movimentos com quem você dialoga, que você percebe, pô, aqui eu já deixei minha marca, aqui eu já deixei de ser só influenciador e só um pouquinho influência também. Olha só, deixa eu te explicar primeiro como é que foi que nasceu o Louco Currículo. O Louco Currículo nasceu quando eu estava começando a postar meus poemas na internet, quando eu fui me definir no Recanto das Letras. Na parte do Recanto das Letras, tinha explique como você é. Aí foi aí que nasceu o Louco Currículo. Eu estava fazendo faculdade de História Genial, na cara, época. genial. Eu estava fazendo faculdade Genial. de História na época, aí eu comecei, aí veio. Eu sou um pouco disso tudo que já veio na minha frente. Eu não invento nada, tudo que eu fiz já foi feito. Eu faço do meu jeito. O poema diz isso, né? Então foi assim que nasceu o poema. Foi a partir de uma definição do meu perfil numa rede social de cultura, né? Uma rede social literária, que é o Recanto das Letras. Então, quer dizer, é aquele negócio, você se aventura na arte. Eu procurei me aventurar na poesia, na literatura, justamente porque eu sempre gostei de escrever, né? Eu escrevia pensamentos, redações, aí de repente eu me descobri poeta, e na falta do teatro, né? Porque como na poesia você não precisa de uma produção, você não precisa de uma direção, você não precisa de um outro ator, é só você e o papel, então para mim foi mais fácil. E eu passei a acreditar, né? Eu passei a acreditar que eu podia fazer isso, me atrevi a fazer, e muitas pessoas acreditaram em mim, né? Acharam graça em mim, também achavam que eu tinha jeito, que eu sabia fazer a coisa, aí eu me animei com isso e fui, né? E de repente, sem perceber, de repente eu acabei fazendo uma história nisso. Eu falando nisso, em quem você deixou marcas, em quem você você influenciou, eu penso muito na minha querida amiga e poeta também, produtora de cultural, uma irmã muito querida minha, companheira do Pó de Poesia, Camila Sena, né? A, Ca- a Fantástico. Camila, a Camila falou: Márcio, eu sou poeta por culpa sua, porque eu era pequenininha. Eu era pequenininha, eu vi a Camila nascer, né? Os pais da Camila eram meus vizinhos aqui. Eu sou vizinho. O pai da Camila, né, que é falecido já nos deixou. Eu sou vizinho dele desde os 7 anos. Eu vi os pais da Camila casar. Eu vi a mãe da Camila grávida, a Rosângela grávida dela. Eu vi Camila nascer. Então eu dei um exemplar do Doces Versos da Paixão de presente para o Júlio, pai da Camila.
E a Camila falou que assim que o Júlio chegou em casa com o livro, ela devorou o livro de uma vez só. Ela era uma garota, ela tinha o quê? Ela tinha. Ela era uma pré-adolescente, deveria ter 10, 12 anos. Ela devorou o livro todo. Que Então, quer dizer, ela legal, falou, foi Marcos. isso que me Cara. influenciou a ser poetisa. E, cara, isso. A gente fica pensando, é aí que vale a pena, né? A gente ser. A gente fazer uma arte, né? Porque aí a gente traz pessoas, a gente parece que, sem querer, sem ter esse objetivo, parece que a gente abre pontes, abre caminhos, né? Constrói pontes para as pessoas irem atrás da gente, né? Isso que é o Com legal na certeza, arte. Marcos. Com certeza, assim como outras pessoas, também muita gente boa é ponte para a gente, né? A gente acaba, com certeza, e hoje em dia até com as redes sociais, às vezes, pessoas que a gente nem conhece, né? Pessoas de outras cidades, outros estados, a gente escreve alguma coisa, aí a pessoa manda uma mensagem, comenta, puxa uma conversa. É legal demais isso. E falando do Pó de Poesia, quando você falou da Ivone, eu não aproveitei a ponte aqui para falar, mas a Ivone Landim é a nossa convidada do Papo Poético do mês que vem, que é Que também bacana. uma mulher que é a cara também da cultura da Baixada Isso. Fluminense. Uma grande provocadora cultural, uma grande agitadora cultural, né? É uma pessoa, um ser humano incrível que cria talentos e consegue estimular esses talentos, né? Com certeza vai ser uma grande live, as pessoas vão aprender muito com a Ivone, assim como eu aprendi. Isso, como né, nós todos aprender. E aqui eu só trago gente com quem eu aprendo muito, né? Porque já conversei com o Sil, já conversei com Liz Medina, já conversei com Renata Corrêa, que não é chata, apesar de ter nascido em Caxias, a Renata, a trajetória poética dela é muito lá de Niterói, mas que é uma amiga fantástica também, brilhante. Por último, conversei com a Solange. Aí agora, daqui até o final do ano, você, Ivone, e nada menos que Moduan Matos. Então, é um timaço, né, da arte, Nossa! da nossa poesia. Olha, E aí, Márcio, eu queria, já que estamos conversando com multiartista aqui, eu queria que você falasse um pouco. Você contou para gente que a atuação veio antes na tua vida do que o poema, né, do que a poesia. Pelo menos você, enquanto autor, né, você já era autor antes de ser autor de poemas. E você está num projeto fantástico que você está interpretando João do Rio, né, cara? Fantástico. Conta pra gente um pouquinho disso. o João do Rio foi o seguinte, foi um convite do Clementino Júnior, né? Antes da pandemia, para fazer esse filme, né? E a gente começou a filmar no Carnaval de 2020. A gente começou a filmar mesmo, no Carnaval. A gente filmou no primeiro dia de Carnaval, porque é o seguinte, a história é o seguinte. A história é uma fantasia, né? Isso é uma fantasia que conta um encontro inusitado entre quatro Joãos, né? Que eram homens negros e homossexuais que marcaram a história da cultura popular do Rio de Janeiro. Esses Joãos o Joãozinho da Gomeia, né, Babalorixá de Duque de Caxias, Sim. o Madame Satã, que era João Francisco, o Joãozinho 30 e o João do Rio, que sou eu, né? O Madame Satã é vivido
pelo Hugo Germano, o Joãozinho 30 por Vanderlei Gomes, Joãozinho da Gomeia pelo Márcio Januário, e eu tive a honra e esse prazer de ser convidado para ser o João do Rio. Aí eu mergulhei muito na obra do João do Rio, né? Principalmente na Alma Encantadora das Ruas. E quer dizer, eu fiquei muito, né? Fiquei muito chapado, muito encantado, porque o João do Rio era um dandy, né? Ele era um dandy, Sim. ele era um. Ele era um flaner, né? Flaner, que se dá o nome. Ele, ele andava, ele andava pelo Rio, né? Com aquele chapéu, com aquela bengala dele. Era um cronista, né? Para escrever as crônicas dele, ele observava, né? Assim como Lima Barreto, né? Ele observava tudo em volta. Ele tinha um olhar muito crítico, muito soberbo sobre o Rio de Janeiro, né? Ele falava de tudo. E tem um momento que ele fala da arte de flanar. E é isso, a gente filmou no primeiro dia do Carnaval de 2019, deu uma parada por causa da pandemia e voltamos a filmar agora, né? Porque, a princípio, os quatro Joãos seriam vividos pelo Márcio Januário, né? Márcio Januário, que é não tem como definir o Márcio Januário. Márcio Januário é tudo. Márcio Januário é cantor, é ator, é dançarino. Márcio Januário uma força da natureza da arte. Então, ele faria os quatro Joãos, porque é um projeto dele com o Clementino Júnior, né? Clementino Júnior, o grande diretor, filho da nossa saudosa Chica Xavier e do Clementino Quelé. E então, era um projeto dos dois. Só que aí, de repente, o Márcio Januário, ele quis contracenar. Então, ele não quis mais fazer os quatro Joãos. Ele quis fazer um e Que chamar legal. outros atores para fazer os outros Joãos, né? Sim, Aí eu fantástico. tive a honra de ser um desses atores. E o, e Aí, o... fala. Desculpa, te cortei. Conclui. Pode falar. não, pode falar. Não, e o João do Rio, ele, inclusive, ele tenta um cargo no Itamaraty, né? O Itamaraty rejeita ele, e o João do Rio, apesar desse jeito dele, soberbo dele, e a gente nem sabe se até para se defender, né, da situação dele também, ele vivia várias opressões, né, Marcos? Ele vivia opressão por conta da orientação sexual dele, por conta de ser negro, né? E até mesmo a questão dele ser gordinho e tal, existia muita, né, várias troças, vários preconceito até com a forma corporal dele, aquilo que hoje a gente chama de gordofobia, né? Então Isso. o João ele era vítima também de diversas formas de preconceito, né? Isso. Ele, com muito custo, ele conseguiu entrar para a Academia Brasileira de Letras, né? Ele consegue entrar para a Academia Brasileira de Letras. E, e é isso, ele viveu. Ele viveu todos os contratempos, todas as contradições do momento dele, mas mesmo assim ele sabia passar por todas essas situações com muita dignidade, né? Sim, Porque ele tinha muito olhar para fora, né? Ele tinha muito olhar para ele tinha muito olhar para a França, para a Europa. Ele procurava tudo olhar tudo com um olhar europeu, que também era homofóbico, né? Você vê o Oscar Wilde.
que que você vê o Oscar Wilde, como o Oscar Wilde ele termina, né? traz para a literatura nossa, né? O João do Rio, eu acho que é um dos principais nomes da época a trazer a literatura do Oscar Wilde para o Brasil, não é isso? Isso mesmo. Aí, quer dizer, mas era um olhar fora daquele território, daquela realidade que ele vivia, né? Fora daquela realidade que ele vivia. Então, por isso que ele procurava sempre ter um olhar que, apesar de ser tão excludente, tão de ser tão preconceituoso, tão excludente, e tão. Como é que eu vou dizer? A palavra está na ponta da língua, mas não vem. Enfim, de repelir tanto, né? A palavra não é essa, mas é onde que está vindo. É, ele procurava ter, mesmo assim, aquele olhar de fora do que olhar para dentro, justamente como você falou, para se defender. Sim. E aí, É, Márcio? oi. Não, se você quiser falar mais alguma coisa do João, pode falar que eu vou puxar disso um outro assunto, mas se quiser falar mais alguma coisa Isso, do João, pode então. concluir. Então, a questão dessa questão da homossexualidade dele, ele deixava isso nas crônicas dele, né? A forma como ele fala do homem carioca, do início do século XX, né? A forma que ele fala dos bêbados, dos malandros, dos marinheiros, né? Dos jornaleiros, dos meninos de rua da época. Você vê a forma carregada, né? De uma sexualidade reprimida, né? Sim, E então é isso. Você vê, ele sempre fala isso, citando sempre. Ele cita muito Catulo, poeta romano. Ele faz muitas citações assim que foi através dele que eu descobri o Catulo. que legal, cara. Então, você. E a gente tem que lembrar que o João está escrevendo há um século atrás, né, cara? Ele falece na Isso. década de 20. É fantástico. Não, ele Márcio, falece em aí 1918. antes, né? É 18, Antes, é. ele falece em Antes 1918, da aos década 40 anos, muito jovem. Ele morreu um muito garoto, novo. 40 anos. Ele infartou dentro do táxi, Olha, né? até a morte, né? Uma carga assim dramática, né? Trágica. É. Mas Márcio, você estava falando, ao falar do João, dessa coisa de um outro mundo. E aí, cara, eu me pego pensando no seguinte: a gente vai falar de Rock in Rio agora, tá? Porque eu me pego pensando, poeta da Baixada Fluminense, né? Não só você, outros poetas também, outras poetas, através da Batalha de Islã, né? E eu queria, antes de você falar do Rock in Rio, eu queria te dizer que eu fiquei até emocionado quando você trouxe aquele compartilhamento hoje no Facebook, porque, gente, quando eu soube que o Márcio, né, que para mim já era uma pessoa muito querida, eu já admirava, como eu disse, desde 2012, ia participar do Rock in Rio, caramba, que máximo. Eu tenho que manifestar meu carinho e meus votos de sucesso de alguma forma. E aí eu faço uma postagem, ao invés de eu mandar no privado para o Márcio, ele ia se apresentar dia 28 de setembro, né, vai completar agora 2 anos, e no dia 26 de setembro de 2019 eu faço uma postagem falando, uma postagem não, uma frasezinha, Márcio, sucesso e tal, e isso eu fiquei chocado, isso faz exatamente 2 anos, e aí o Márcio recuperou lá, né, lembrança, compartilhamento de 2 anos atrás. Que coincidência, acho que não é coincidência, né? Alguma coisa assim
de divino, de sobrenatural, que eu fiz esse comentário sobre você há 2 anos atrás e hoje, 2 anos depois, eu estou aqui te entrevistando. Mas voltando então ao Rock in Rio, nesse mundo diferente da música, né, dos grandes astros e tal, e aí a gente vê a Batalha de Slam, a gente vê essa linguagem que também é uma expressão muito poética, e com pessoas feministas, com militantes também LGBT, com pessoas da periferia, mandando recado no Rock in Rio. Como surgiu isso e como foi essa experiência para você, meu amigo? Bem, eu fui através da FLUP, né? Eu participei dos encontros, né, da FLUP. Enfim, a minha parceria com a FLUP começa em 2012, no primeiro ano da FLUP, que eu fazia o Pod de Poesia foi convidado, né, para o primeiro ano de FLUP, né, de encontros de apresentações da FLUP, lá em Santa Teresa, né? E daí foi um flerte, né, comigo, com o Júlio Ludemir e o Écio Salles, que não acabou. Eu já conheci Salles e o Júlio Ludemir desde os tempos do Bairro Escola, porque o Écio Salles, ele foi secretário de Cultura depois do Marcos Faustini, da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, e o Júlio Ludemir, ele era da Secretaria de Educação. O Écio, ele tinha toda uma história já, que já vem desde o Afro-Reggae, né, de militância cultural mesmo, de periferia. E a gente começou né, a ter conhecimento, até que eu participei do, do Islã Pequena África, né? O Islã Pequena África, que eram uns encontros, tipo uma oficina, né, de poesia, é, que a gente a gente começou a fazer Islã mesmo, né? Era o Islã, a batalha de poesia, tendo sempre como tema pertinente à questão racial, né? A questão mesmo do preconceito, do racismo, da condição do negro, né, no país. Então, foi isso. Então, nisso, foi aí que a FLUP, ela começou a fazer a Batalha de Islã. Quer dizer, o Écio começou a me convidar. Peraí, vamos voltar, vamos recapitular. O Écio, então, Organiza me aí, convidou vai. para participar da batalha, porque veio um monte de coisa, detalhes, aí você meio que se atrapalha. O Écio me convidou para Não? participar da batalha de Islã do Rock in Rio. Ele me ligou uma vez e falou: Poxa, a gente tá fazendo a batalha de Islã no Rock in Rio, a gente conseguiu isso, e a gente quer que você seja um dos poetas. Você é um dos maiores poetas do Rio de Janeiro, então a gente quer chamar você para participar, para estar com a gente nessa. E eu, Rock in Rio, eu tomei um susto, né? Eu sempre gostei do Rock in Rio, mas eu nunca pensei nem ir pro Rock in Rio, nem como espectador, né? Porque é uma coisa fora da minha realidade. Apesar de desde 12 anos foi o ano do primeiro Rock in Rio, eu sempre adorar o Rock in Rio. Não estava dentro da minha cabeça, né? Nunca teve assim, nos meus maiores devaneios participar do Rock in Rio, até mesmo porque é um espaço que não é da poesia sempre foi do rock, né, da poesia acima, da poesia cantada no rock, né? Não da poesia falada. Sim, sim. Tá bom, vamos nessa. E aí foi, né? Fui eu e alguns poetas, né, da região. Uma delas, a Lisa Castro, né, que é do Enraizados, Mão Agudo. Tive esse prazer. E eu selecionei o poema, um dos poemas selecionados
foi justamente o poema que eu já tinha falado, né, no Islã, Pequena África. Porque agora eu me lembrei, tá vendo? Por isso que eu me atrapalho. Esse, é, a Batalha de Islã do Rock in Rio, ele foi um ano depois do Islã Pequena África, entendeu? Uhum. Eu estava participando, eu continuei para participar do, da FLUP também, mas nesse ano eu não me lembro que era nem oficina de poesia que tinha. Eu tava participando, era de um encontro mesmo de contos e de roteiro, que era o laboratório de narrativas negras para audiovisual, né? Dentro da FLUP não estava mexendo nada com poesia. Aí o S foi me chamou para participar desse slam e foi uma maravilha, foi um sucesso, né? Que Foi um bacana, cara. sucesso, Que Eu encontrei, experiência, né? eu tive a honra de encontrar lá na plateia o Júnior da Prata e o Vinícius Henrique, do Prata Prosa e Poesia, né? Aham. Foi uma coisa, foi um prazer muito grande, foi uma alegria muito grande encontrar eles lá. Ah, Márcio, que maravilha. Cara, eu poderia ficar conversando aqui com você o dia inteiro, né? Enfim, a noite inteira. Mas a gente está já chegando numa reta final, né? Faltam 10 minutinhos aqui. Eu quero trazer mais um poema antes da gente finalizar, que é A Hora Livre. Talvez eu encontre uma hora livre para ser o que eu quero e fugir do mundo, para me refugiar de tudo que me corrige, até mesmo de um falso ensejo profundo. Talvez eu encontre uma hora livre para me livrar da culpa de algum pecado que a minha consciência quer e exige, até de um delito que eu não tenha sonhado. Talvez eu vire um semideus sensual que remova céus e montanhas em busca de uma alternativa natural de lidar com minhas forças estranhas. Talvez eu encontre uma hora livre, num dado momento, num dado instante, num dado dia que a vida permite. Seja essa hora minha melhor amante. Talvez eu vire o herói de uma história que, na verdade, ninguém quer contar, ou que seja publicado num livro de memórias, livro este que ninguém quer comprar. Ninguém quer conviver com seus horrores, anseios e lamentações. Ninguém quer reconhecer seus crimes, delírios e omissões. Com certeza eu fugirei do futuro ou de qualquer outra coisa que eu tenha passado. Nas ramagens dessa opressiva bonança carmim, rubra da cor da minha centelha, que gera todo tipo de incerteza, e eu beijarei todas as costas que estiverem voltadas para mim. E aí, esse poema, e aí eu vou te falar, cara, esse final eu achei fantástico, porque a gente, como poeta, muitas vezes a poesia é bonita, a poesia fala de amor, mas muitas vezes a poesia incomoda também, né? Porque a voz do poeta, muitas vezes, ela também é uma voz de crítica, ela é uma voz satírica, ela é uma voz que põe o dedo em algumas feridas. E aí as costas se viram para mim. E aí você vem, poeta maravilhoso, e a sua resposta para essas costas voltadas é beijá-las. E eu vejo, Márcio, na tua poesia, tem um outro poema que eu acho fantástico também, mas que ele é bem grande aqui por causa do final. Não, talvez não dê tempo, mas eu queria falar do dia escuro, pegar o início e o começo. E aí você vai entender por que eu estou falando desses dois poemas juntos. Você começa falando da manhã estranha, de tardes tacanhas, saio com dia escuro embaixo de nuvens negras. E aí você termina falando, pois o dia escuro, como um pesadelo, sucumbirá num só assinte, no despertar do nascer do sol do dia seguinte.
E por que eu estou falando desses dois poemas juntos? Que a gente vive tempos muito difíceis, né? A gente vive tempos em que aquelas pessoas que já eram preconceituosas, que tinham o seu ódio, a sua forma esquisita de ver o mundo, sua forma repulsiva de ver o mundo, durante muito tempo elas se envergonharam disso, talvez. Né? Não que o preconceito não existisse, ele era destilado, a discriminação existia, mas talvez quem pensasse dessa forma se sentia intimidado, né? Até por esses ares, você estava falando da década de 2010, de poesia, de liberdade, os saraus, a expressão. E hoje em dia, parece que de uns 5 anos para cá, abriu-se uma caixa de horrores. Né? E a gente vive essa realidade do país hoje, né? Onde quem é preconceituoso, quem tem todo tipo dessa visão de mundo, sente a vontade para falar e para fazer as maiores barbaridades. E eu vejo que a poesia entra, e como na poesia que eu li antes, né, ela pega essas costas todas voltadas para a gente, e ela retribui com beijos, né, ela pega esse dia escuro e contra talvez todas as evidências, a gente acredita nesse nascer do sol no dia seguinte. Então, assim, para a gente já ir fechando, como você vê, né, e como a sua poesia também te ajuda, e como você ajuda os outros também, através da tua poesia, a oferecer essa resistência, mas oferecer essa resistência com otimismo, com uma arte, com uma beleza. Fala um pouquinho para a gente. Eu acho o seguinte, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de transformação, né? Quando você faz faxina numa casa, não adianta, a poeira tem que subir. Tudo aquilo que te incomoda sai para fora. A fedentina toda vem pro teu nariz, não tem como, né? Mas é uma faxina, logo vai ficar tudo limpinho, porque a sujeira vai para onde ela tiver que ir, né? E no final vai ficar tudo limpinho, vai ficar tudo cheirosinho, né? Mas você tem que passar por aquele processo. A coisa suja se misturando com a coisa limpa. Tanto é que você não entende os discursos, né? Você vê as pessoas usando justamente da democracia para defender ditadura, defender fascismo, né? As pessoas usando o nome de Deus para defender a violência, para defender crimes sérios, né? Para defender pena de morte. Então, quer dizer, tá tudo muito bagunçado, as pessoas não entendem, tá tudo muito assim. Parece que a gente está dentro de um carro desgovernado, parece que a gente está dentro de um barco à deriva. Mas eu acho que isso é um processo. E logo a gente vai encontrar um rumo. Eu acho que o papel da arte é esse. O papel da arte é justamente você ficar fazendo assim, dá a impressão que você não está escutando. Você está escutando. Não, é porque eu botei o fone, às vezes ele fica caindo, aí eu ajeito. Mas eu Tá estou te bom. escutando muito bem, pode continuar. Entendi. Então, eu acho Não, você estava falando do papel da arte. Então, o papel da arte é ser essa bússola, né? É ser essa bússola, é ser meio que esse norte, esse lugar assim, indicador, ele tem esse papel indicador de chegar na frente e falar, não, ali eu tô vendo uma luzinha. Não, não é luz, é uma luz, mas não é bom, vamos para ali então. Então é assim, você vê em todos os momentos, se você for em todos os momentos difíceis da história, a arte teve esse papel, né?
durante a ditadura, durante o nazismo, durante a peste negra, né, lá da Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Moderna, a arte sempre teve esse papel. E agora não pode ser diferente. Nós temos aí as lives, nós temos aí os saraus, os encontros online, a gente tem né, o celular, o computador, a internet como grande ferramenta, né? Graças a Deus que a gente tem. Os tempos estão sendo duros, estão sendo duríssimos, estão sendo duríssimos. Você vê casos de censura mesmo, casos de patrulhamento ideológico, e o mais doloroso que não é só da questão política, da questão civil também. Você não sabe, o mais doloroso, né, é que você vê o próprio povo, né, para quem você procura criar coisas libertárias para que ele veja o mundo de uma forma mais livre, de uma forma mais humana, você vê ele rejeitar isso, ele não querer isso, ele querer ter o olhar do outro, ele querer um mundo, um lugar que não é dele, que nunca vai ser dele. Quer dizer, e você querer, em vez de você trazer o outro para você, você quer destruir o outro. Eu quero destruir o outro, nem que para isso eu tenho que me destruir também. É isso que você vê. Então, quer dizer, eu acho que a arte, agora mais do que nunca, ela tem que ser esse norte, ela tem que procurar, da sua forma, criar parâmetros, nem que seja através de oficinas, através de vivências, para que isso, para que a gente neutralize essa onda, essa energia, essa egrégora negativa, né, que se estabeleceu na nossa sociedade, no nosso planeta. Isso mesmo, Márcio. E que bom que a gente tem a arte, que bom que a gente que é artista, que é poeta, que a gente tem uns aos outros, né? Assim, porque hoje em dia, Márcio, você está me ouvindo? A sua imagem congelou Pô, para mim. congelou? Tá, não, agora voltou, agora voltou. Tinha Que dado uma bom. travada, mas voltou. Que bom que a gente tem uns aos outros, né? Gente que é artista, que é poeta, às vezes tem essa sensação de que está remando contra a maré, e está mesmo, mas que bom que a gente não está remando sozinho, e que bom, meu amigo, ter pessoas como você para vir aqui, como essa horinha voou. Muito obrigado por tudo, e para terminar, né, eu queria que você dissesse, né, para a gente, para as pessoas que estão talvez te vendo hoje pela primeira vez, onde as pessoas podem encontrar a tua poesia, redes sociais, onde os seus livros podem ser adquiridos, para que as pessoas possam se alimentar dessa sua arte tão maravilhosa, que aqui a gente teve uma amostra tão pequenininha, mas é para isso mesmo, né? Para dar aquele gostinho de quero mais, e a pessoa poder procurar, poder mergulhar de cabeça na tua poesia, na tua arte, que são maravilhosas. Né? Na Amazon tem o Acridoces Paixões, né, que está à venda, que é meu primeiro livro de poesias. Na Amazon tem o Acridoces Paixões, e logo vou estar lançando, né, o meu livro infantil Ângela Aldebaran e o de poesia Na Caçada dos Instantes. Mas você pode ler meus poemas, tá nas redes sociais. Eu tenho 2 páginas no Facebook com poemas meus. Tem em sites e blogs literários, você lê poemas meus. Eu tenho uma página no YouTube, Márcio Rufino, com 2 Fs. E Carlos, um abraço. Um beijo, querido. E no Facebook eu tenho meu site Emaranhado Rufiniano, que eu andei dando uma abandonada nele, mas ele tá lá, tem muitos poemas meus. Tem alguns contos também, algumas crônicas também, porque às vezes eu me atrevo na crônica.
E é isso, pode me adicionar nas redes sociais, pode me adicionar no Face, pode me adicionar aí mesmo no Instagram. Eu queria mandar um beijo para a ala feminina da família Bowman, que está aí nos prestigiando. É, quem? A Maria Clara? Isso, a Maria Clara, a Sandra e a Essa é. Maria também. A, a Sandra, como diria aquela figura inominável que foi ministra da Justiça, é minha conja, né? Sandra é minha mulher, e a Maria Clara é minha filha. E Márcio, ó, vou contar aqui que já caminha bem pela poesia, tem várias coisas que ela escreve, eu fico assim encantado. Tá Que falando para ela hoje, legal! filha, se continuar assim, vou ter que fazer um papo poético com você também, porque As tá frutas caminhando nunca caem bem. longe do pé. É isso aí. Meu querido, muito obrigado, viu, por Obrigado, essa querido. hora, já hora e pouquinho de conversa. Foi um prazer. Eu vou salvar com certeza a nossa conversa aqui no Instagram e vou salvar também todos os papos poéticos aqui do Instagram. Às vezes tem pessoas que falam, bom, mas eu não tenho Instagram. E aí? Eu tenho também um canal no YouTube, que é o Doses de Poesia do poeta Alexandre Bauman, que todos os vídeos eu baixo depois para o YouTube. Até o vídeo da Solange eu tive um probleminha, eu não estava conseguindo fazer o upload dele logo depois, mas aí na semana seguinte eu já botei lá no YouTube também. Então fica também o convite para quem não tiver Instagram, você fala para amiguinha, ó, vale a pena, foi fantástico. Confere lá ou no Instagram ou no YouTube. Tá bom, meu querido? Beijão para você, abração. Querido, muito obrigado pelo carinho, tá? Pelo convite, foi um prazer enorme. Enorme. Prazer foi todo meu, Márcio. Valeu. Vou encerrar aqui. Pessoal, todo mundo que prestigiou, um abraço. E, ó, isso que eu falei, dá a dica. Quem não pode ver ao vivo, dá a dica para ver depois aqui no Instagram, no YouTube, porque com certeza valeu muito a pena. Um abraço, meu querido. Encerrando Um aqui. abraço, Bom querido. domingo a todos. Valeu.